vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer como que está a sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do último dia 30 de junho de 2023. Até porque os balanços agora do segundo trimestre, que encerram no dia 30 de setembro, a expectativa é que comece a sair lá por meados do mês de outubro, então na sequência que nós vamos ter as informações até setembro. Então as informações recentes aqui da companhia são justamente do segundo trimestre de 2023. E estamos falando aqui da Localweb Serviços de Internet S.A. E a Localweb é uma empresa que já passou aqui pelo canal, já retratamos toda a sua situação, estamos atualizando as informações, até atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos. E no caso dessa empresa, a solicitação veio do Milton Ferreira. Ô Milton, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Telegraph, e aproveita, faça, manda sua mensagem, faça sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E ao falar em repartir conhecimentos, no dia 29 de setembro, agora na sequência, estaremos realizando o nosso curso de análise e balanço, onde você vai poder aprender como que faz todo esse processo de análise e balanço, que é a interpretação, a captura das informações e, naturalmente, como que nós interpretamos essas informações. Por quê? Através dessa interpretação é que nós vamos poder verificar como que vem sendo o desempenho da empresa, da onde que ela está vindo, para onde que ela está indo, enfim, a gente vai conseguir entender bem se vale a pena ou se não vale a pena investir naquela empresa com base nos números que ela veio apresentando. E a análise de balanço, que parece uma coisa complexa, é muito simples, muito tranquilo. E com certeza você vai conseguir aprender em 3 horas de curso, das 19 até as 22 horas, curso online aqui, ó, ao vivo. Estaremos juntos na plataforma Google Meet. E aí, com bastante interatividade, também vou ter o prazer de conhecer vocês pessoalmente, porém à distância. E para se inscrever é muito fácil, basta me mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece na sua tela, e aí eu lhe encaminho, fecho a descrição, eu já deixo uma vaguinha reservada para você, até porque as vagas são limitadas. Aí o custo desse curso, apenas R$40, apenas R$40 para 3 horinhas de interatividade com direito a material de apoio. Estarei esperando vocês dia 29 de setembro. Mas sobre a Localweb, como a gente já contou toda a história, eu vou deixar no final aqui do vídeo, eu vou deixar ali o link de um vídeo anterior contando toda a história, e com certeza você vai gostar, que a Localweb é uma das maiores empresas aqui na área de tecnologia aqui no Brasil, tanto na parte de data center, na parte de hospedagem de sites, e tem uma história maravilhosa, uma história que começa lá com Gilberto Maltner e o Cláudio Gora, né? 2 pessoas ali, 2 primos, né? Que atuando sempre na parte de tecnologia, morando nos Estados Unidos, e o outro atuando aqui no Brasil, com seus pais ali no ramo de confecções, no ramo de tecidos. E a partir dali, unindo o ramo de confecções, tecidos, mais o ramo de tecnologia, e aí resolveram criar uma empresa voltada para a tecnologia, voltada para o desenvolvimento de sites, mas enfim, a história você vai acompanhar no final aqui do vídeo, eu vou deixar para vocês, com certeza você vai gostar muito da história. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é justamente como que vem sendo o desempenho da Localweb ao longo de todo esse período aqui, desde 2019 até agora junho de 2023, para que você possa entender o que é a empresa através dos seus números e como que vem sendo o seu desempenho. Então, para tanto, estamos aqui com a análise dessas demonstrações contábeis para apresentar para vocês, e aí você avaliar como que está a situação da empresa e verificar se vale a pena, se não vale a pena investir, com base nos números que a empresa vem apresentando. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Localweb Serviços de Internet S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui toda uma base histórica desde 2019 até agora o mês de junho de 2023, as últimas informações apresentadas pela companhia. E para que possamos entender o que é a Localweb através dos seus números, vamos começar lá pelo ano de 2019. Em 2019, a empresa registrava dentro do seu ativo 514 milhões de reais, todos os bens de direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E no caso da empresa, por ser até uma prestadora de serviço, o que ela vai ter aqui mais significativo é justamente
dentro do intangível, os chamados bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, onde estão aqui todos os softwares desenvolvidos pela empresa, o relacionamento com seus clientes e daí na sequência os ágios nas diversas aquisições que a empresa teve ao longo do seu período. E nessa parte de cima, no ativo circulante, nós vamos ter os valores que movimentam a atividade, que é o capital de giro, o ativo circulante que totalizava lá em 2019 176 milhões de reais. Lá naquele ano, a empresa fechou com dinheiro em caixa 32 milhões de reais. E os contos a receber 125 milhões. Reparem que no caso da empresa nós não vamos ter aqui a figura dos estoques, porque ela não tem um produto para vender, não tem um produto na prateleira. O que ela tem é uma prestação de serviço. E quando aparece que os outros créditos, geralmente vamos ter aqui os impostos a recuperar. Já chegando no ano de 2020, quando a empresa faz o IPO, o seu patrimônio total pula para 1 bilhão 452 milhões. E a partir dali ela começa uma série de aquisições, então começa a aparecer aqui a figura do ágio nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo. E o capital de giro também subiu para 807 milhões de reais. Fecha lá em 2020 com 425 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação e 358 milhões em contas a receber dos serviços que ela presta para os seus clientes. Já no ano de 2021, ela faz um novo aumento de capital e aí o patrimônio total pula para 4 bilhões 575. E ela continua ali numa política forte de investimentos, principalmente através de novas aquisições, elevando o seu intangível para perto ali de 2 bilhões 220 aproximadamente no ano de 2021. E o capital de giro também dispara, ele vai para 2 bilhões 151 milhões de reais. E agora repare aqui que o volume de dinheiro em caixa totaliza lá em 2021 1 bilhão 586. Então, para quem tinha apenas 32 milhões de reais em dinheiro em caixa, em 2021 a empresa agora tem 1 bilhão e meio de dinheiro em caixa e 503 milhões em contas a receber. Entrando em 2022, a empresa fecha aqui com 4 bilhões 724, agora estacionou aqui, permanece nos 2.200, e aqui também uma pequena elevação, fazendo com que o capital de giro fosse para 2 bilhões 189. Reduz um pouco aqui o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 400, porém temos aqui um pequeno aumento também no contas a receber, que agora fecha com 671 milhões de reais. 6 meses depois, agora em junho de 2023, a empresa recua um pouquinho o seu tamanho para 4 bilhões 417, com uma redução no capital de giro que agora fecha com 1 bilhão 831. Reduziu o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 60 e aqui praticamente uma estabilidade no contas a receber 699 milhões. Claro que quando nós olhamos essa queda de dinheiro em caixa, a queda de capital de giro, ela passa a ser preocupante, analisada de forma isolada. Agora nós temos que ver se isso aqui não se traduziu também em redução do endividamento, que seria o natural. Eu fico com menos dinheiro, porém eu pago uma parte das minhas dívidas, que é o que a gente vai ver nesse outro grupo aqui. No passivo, ele é separado em passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento, que lá em 2019 era de 425 milhões de reais, o equivalente a 82,8% de tudo que a empresa tinha. Então, naquele ano, a empresa utilizava 82% de capital de terceiros, 82,8%, e utilizava 17,2% de capital próprio. Então, uma empresa bastante alavancada. Já no ano do IPO, aí nós temos o quê? O aumento do patrimônio líquido. E aí aumenta a participação do capital próprio e uma diminuição na participação do capital de terceiros, apesar da elevação aqui do endividamento, que nominalmente agora fechou em 778 milhões de reais, com a busca aqui de capital de terceiros de longo prazo e também com aumento aqui nas dívidas de curto prazo. Já no ano de 2021, faz um novo aumento de capital e o PL pula para 2 bilhões 935 milhões de reais. E mesmo com esse aumento de capital próprio, a empresa continua buscando capital de terceiros, que agora totaliza 1 bilhão 640 com 35,9%. Então, aumenta nominalmente a dívida, porém o peso da dívida apenas 35,9%, visto que a empresa agora é uma empresa de 4 bilhões e meio e ela deve 1 bilhão 640.
Chega a 2022, a dívida agora fecha em 1.747,37% e passa 6 meses, agora em junho de 2023, a dívida ela recua para 1.503. Então é aquilo que falamos há pouco aqui. Houve uma diminuição do capital de giro, houve uma diminuição do dinheiro em caixa, porém a empresa reduziu seu endividamento, principalmente aqui no longo prazo. Por quê? Não que ela tenha pago dívida de longo prazo, é que a de longo se transforma curto e a de curto é paga, então praticamente permanece estável, até uma pequena elevação aqui na dívida de curto prazo, porém a diminuição maior ela é sentida aqui nas dívidas de longo prazo. Bom, então com isso, a dívida que vem com 82, cai para 53, cai para 35,9, sobe um pouquinho para 37 e agora fecha com 34%. Quais os resultados gerados pela Local Web ao longo desse período? Isso nós vamos ver nessa demonstração de resultados do exercício, que é a peça que sempre acompanha o balanço patrimonial. Lá em 2019, o faturamento da Local Web era de 385 milhões de reais. Em 2020, 488 milhões de reais. Em 2021 foi para 800 milhões. Em 2022 foi para 1 bilhão 138. Então repare que todo esse crescimento da empresa, ele é justamente para isso aqui, ó, para gerar um aumento de vendas como vem acontecendo. E agora, em 6 meses do ano de 2023, o faturamento da Local Web fechou em 616 milhões, o que nos dá uma projeção de um faturamento de pelo menos 1 bilhão 230 para 2023. Então, nós estamos tendo aqui o aumento do faturamento. Porém, só o aumento do faturamento ele não quer dizer absolutamente nada, porque o que vale mesmo é isso aqui, ó, a linha final da DRE, que é o lucro, tá? Tudo bem, mas você vendeu 385 milhões. Mas quanto que sobrou para você? Qual foi o teu lucro líquido? 18 milhões lá em 2019, com uma margem de 4,7%. Em 2020, aumenta o faturamento e o lucro fecha agora com 19 bilhões 740, uma margem de 4%. Em 2021, aumenta o faturamento para 800 milhões de reais, porém, não tivemos um aumento do lucro, pelo contrário, tivemos um prejuízo de 15 milhões 749 mil, com uma margem negativa de 2%. Já em 2022, aumenta o faturamento e o lucro retornou, agora 30 milhões 281, uma margem de 2,7%. E agora, nesse ano, a empresa vem fechando até junho com prejuízo de 31 milhões 599, com uma margem negativa de 5,1%. E aonde que está a razão desse prejuízo aqui? Quando nós olhamos essa linha de cima aqui, logo abaixo da venda, nós temos quanto custa aquilo que a Local Web faz. Lá em 2019, 58, em 2020 praticamente 58, em 2021 reduziu o custo para 54, manteve aqui o custo em 54,8 e esse ano vem trabalhando até com um custo um pouquinho menor, 53,2%. Portanto, um custo menor deveria gerar um lucro maior. Então, o custo ele vem sendo reduzido. A despesa, que é o funcionamento todo da Local Web, sai com 28, sobe para 33, sobe para 44 e agora recua para 40,9, 40,2. A empresa também vem reduzindo o seu nível de despesa aqui. O grande problema da Local Web está nessa linha, resultado financeiro, que ao usar capital de terceiros tem o custo da dívida. E esse custo da dívida aqui, que é a despesa financeira menos a receita financeira, que gera o resultado financeiro, fechou em 7,4, em 3, positivo 0,5, positivo 1,3, e esse ano o custo da dívida vem comendo 13% do faturamento da empresa, razão pela qual ela fecha com prejuízo de 31 milhões 599 mil. Então reparem que o problema da Local Web nesse ano de 2023 vem sendo a despesa financeira, a razão pela qual há uma necessidade não só de reduzir o endividamento, mas também ficar na expectativa da redução da taxa de juros, justamente para que a empresa possa pagar menos juros e, consequentemente, diminuir esse resultado financeiro negativo. Mas vamos ver de perto agora como que está a situação financeira da Local Web através desses gráficos de liquidez geral e liquidez corrente. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, ele sai lá com 60 centavos, sobe para 1,15 lá com a IPO, sobe para 1,34 com o follow-on da empresa lá em 2021.
Aí se mantém ali em praticamente 1,30 e agora esse ano com 1,31. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,31. Paga, sobra, tranquila a situação financeira. Ao olharmos a liquidez corrente, ele sai com 0,74, sobe para 1,79, que mede o quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente à sua dívida no dia a dia. Aí sobe para 3,18, cai para 1,97, agora cai para 1,48. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Localweb dispõe de R$1,48. Paga e sobra. Não é uma grande sobra financeira, mas enfim, é uma empresa que não passa por problemas financeiros. Já o endividamento nesse quadro aqui, mede aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Localweb, que ela sai lá com uma dívida extremamente alta, 82,8%, antes do IPO, e aí com o IPO cai para 53,6%, na sequência, com aumento de capital, ela cai para 35,9%, em 2022 fecha com 37% e agora, esse ano vem trabalhando com 34% de endividamento. Então reparem que a empresa vem reduzindo seu endividamento agora nesse ano de 2023. Já nesse outro quadro aqui temos também os índices de rentabilidade. Quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos. Lá em 2019 ela tinha uma margem líquida de 4,7%. Em 2020, 4,04%. Já com o prejuízo de 2021, essa margem ficou negativa em 2%. Voltando ao lucro em 2022, a margem passa a ser de 2,7% e esse ano até em função do resultado financeiro, a margem vem sendo negativa de 5,1%. Já a rentabilidade do ativo é quanto que a empresa ganha em relação ao que foi investido. 3,5%, cai para 1,36%, fecha negativo em 2021 com 0,3% e em 2022 fecha com uma margem positiva de 0,6%. O terceiro gráfico à direita retrata o ganho do acionista. Quanto que os acionistas estavam ganhando por terem investido dentro da Localweb. Lá em 2019, os acionistas tiveram um ganho de 20,46%. Em 2020, 2,9%. Em 2021, em função dos prejuízos, os acionistas perderam 0,5%. E agora em 2022 tiveram um ganho de 1%. Aproveitando, já que estamos falando de acionistas, nesse quadro aqui, trazemos alguns indicadores para que você possa avaliar até a ação da Localweb. Uma ação da Localweb vale patrimonialmente R$ 4,89. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 6,76 hoje, se for comprar essa ação, com base na cotação no último dia 15 de setembro, quando da gravação desse vídeo. Consequentemente, se repare que o valor de mercado está superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,38, mostrando que as ações da Localweb são vendidas com ágio de 38%. Lucro por ação está ali entre parênteses, quer dizer, um prejuízo por ação de 3 centavos nos últimos 12 meses. E a rentabilidade da ação, consequentemente, em função do prejuízo, é uma rentabilidade negativa de 0,44%. Agora, em 2023, a Localweb distribuiu, a título de dividendos, 5 centavos, com base no lucro de 2022. Bom, como a empresa vem fechando com prejuízo, não há como nós calcularmos o PIL, o tempo de retorno, porque o tempo de retorno só ocorre quando há retorno, e o retorno só existe quando há lucro. Como a empresa não vem trabalhando com lucro, não há como se medir tempo de retorno. Free float, 52,24% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. E também trago desse gráfico aqui, extraído lá do Google, como que vem se comportando o valor das ações da Localweb desde 2020, quando foi feito o IPO. E na época a ação foi lançada praticamente a R$ 5,00. E aí, na sequência, durante 2018, 2019, aliás, durante 2020 ainda, perdão, as ações elas já começaram a disparar. E aí elas chegam ali no final de 2020, cotada ali praticamente na faixa de R$ 18,00. Entra 2021, ela dá um pico ali, você repara ali que no começo do ano, ela chega até R$ 35,00, não se sustenta
E aí começa uma sequência de quedas, entrando 2022 cotado ali na faixa de R$ 9,00. Em 2022 ela chega a cair a R$ 5,40, esboça uma reaçãozinha, mas não se sustenta e cai até R$ 4,70 agora no começo de 2023. E a partir de então, ela tenta ali uma subidinha e agora vem trabalhando ali na faixa de R$ 6,70, R$ 6,80 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Localweb SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Localweb Serviços de Internet SA. Agradeço mais uma vez meu amigo, o Milton Ferreira. Grande Milton, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Aí é sempre um prazer poder atender você, é um prazer poder atender a todo mundo, né? E basta mandar uma mensagem para a gente aqui que a gente vai procurar atender vocês da melhor maneira possível. E todo o processo de análise, como você acabou de ver ali, então é um mapeamento, né, de todas as informações. Porque quando a gente compra a ação de uma empresa, nós praticamente estamos entrando sócios, de sócias dessa empresa. Mas para saber se vale a pena, se não vale a pena, são alguns requisitos que devem ser observados. Em primeiro lugar, temos que saber que empresa é essa, qual o mercado que ela atua, quem está por trás dessa empresa e principalmente saber como que ela está. Afinal de contas, para você investir, é uma busca de retorno, e o retorno só existe quando existe lucro. Então, a primeira coisa que a gente sempre vai observar é se essa empresa ela mantém ali um histórico de lucros, de geração de resultados. E, naturalmente, que vamos avaliar também como que está a sua situação econômica e financeira. A empresa tem capacidade financeira porque a falta de dinheiro quebra uma empresa. Então, nós temos que acompanhar como que vem sendo o desempenho financeiro da empresa. O endividamento sufoca, mata, então nós temos que acompanhar como que vem sendo o comportamento do endividamento. E aí, aliado naturalmente à lucratividade e ao risco que a empresa apresenta, nós vamos aí para os demais indicadores ali para verificar se a ação é cara, se é barata, qual o tempo de retorno e tudo mais, enfim. E aí, com base em outras informações que você possa buscar, aí você vai formar o seu processo de decisão e verificar se vale a pena, se não vale a pena e colocar aquela empresa no radar para futuros investimentos. Mas tudo isso se faz de forma consciente, se faz de forma segura, se faz através de estudos para quê? Para minimizar riscos e ampliar as possibilidades de retorno. E somente assim é que você vai poder construir seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.